Bom, vamos lá então, galera. Bom, então agora, pessoal, nós deixaremos um pouquinho de lado aí o Excel, né? Quando eu falar um pouquinho, eu vou retornar ainda para o Excel mais para o fim, para que vocês possam entender como utilizar Excel com Access, perfeito? Validando informações do banco, tudo certinho. Só que agora o foco principal será somente nós trabalharmos com o Access. Perfeito, galera? Então é o seguinte, pessoal. Quem aqui já utilizou o Access pode levantar a mão, por favor? Então ninguém vai ter problema, hein? Sucesso, hein? Bom, diferentemente do Excel, vocês montarão um projeto do zero, tudo bem? Vocês perceberam que eu ofereci a vocês uma base de CEPs, não é isso? Tem mais ou menos aí 467 mil registros e alguma coisa, né? Nós vamos, na realidade, utilizar essa tabela, nós vamos importar essa tabela para o nosso projeto, né? Nós não iremos utilizar esse arquivo e sim a tabela acoplada a um novo projeto, perfeito? Então vocês vão aprender a importar também tabelas. Então, na realidade, o Access, pessoal, é um aplicativo, né? Isso você já conhece, destinado a criarmos aí soluções para bancos de dados. O foco também será trabalharmos a parte de VBA. Então vocês aprenderão, por exemplo, em Access, a trabalhar com alguns procedimentos. Por exemplo, ó, tabelas, formulários, consultas, relatórios, tudo isso utilizando VBA mais SQL. Então, o desafio aqui maior é agora, além de dominar o VBA, vocês têm que dominar a linguagem SQL. Então, são duas linguagens embutidas aí no projeto. Perfeito, galera? Basicamente, o foco principal é isso daqui. Eu não irei adentrar muito com a teoria de banco de dados. Vocês terão uma matéria na grade banco de dados, então eu não posso, na realidade, avançar muito em relação a isso. Perfeito, gente? Então nós vamos trabalhar um pouquinho algumas práticas aí. Por exemplo, o que é o banco de dados na opinião de vocês? Ótima resposta, só mais uma. Vamos lá. Banco de dados é o que, pessoal? Pode ser sucintos aí, não tem problema. Nós guardamos informações, é um conjunto de informações relacionadas entre si. Então quer dizer o que é isso? Vamos dar um exemplo bem básico aqui, para que vocês possam entender o procedimento. Olhando aqui para esse exemplo, na opinião de vocês, o que vem a ser campo ou campus? Muito bom. Nome, cidade, nós classificamos como campus. Pelo menos eu vou passar o basicão para que vocês entendam alguns procedimentos, né? E quando eu mencionar campo, dado, registro, vocês sabem o que vem a ser, perfeito? Dados, por sua vez, ficou fácil, não ficou? Maria, São Paulo, classificamos como dados. E o registro? Registro é o conjunto, não é isso? Ficou claro isso, gente? Sim ou não? Então, na realidade, pessoal, nós começaremos a trabalhar com Access. Nós vamos criar o primeiro elemento, o primeiro procedimento do nosso projeto será nós criarmos o quê? Uma tabela básica, né? Com alguns campos a serem trabalhados juntamente com VBA e SQL. Perfeito, gente? Ficou claro isso a todos? Então, o primeiro módulo que nós temos que dominar aqui será tabelas. Hoje nós falaremos, se houver tempo hábil, é claro, falaremos de tabelas e formulários. Perfeito, gente? Certo? Eu quero pelo menos criar a tabela, criar já o formulário e trabalhar já com a base de CEP que nós vamos importar para o nosso projeto. Perfeito, gente? Então vamos lá, pessoal. Vamos então dar continuidade então à aula. Eu vou pedir uma gentileza a vocês. Fechem a tabela de CEP que vocês estão visualizando aí, podem fechá-la.
Fechem o arquivo, no modo geral, fechem o Access. Bom, então, eu vou pedir uma gentileza. Vamos abrir um novo projeto aqui de Access. Olha, vocês podem ir pelo ícone, Windows R, qualquer procedimento aí. Ó. Vou pedir para que vocês então digitem. Quem clicou no ícone, beleza. Quem não clicou, pode teclar Windows R. Uma beleza, hein? Beleza, galerinha? Chegamos ao Access. Então, como eu falei, nós já temos aí na realidade, né? Então, o que difere também é o quê? Vocês vão aprender a criar um projeto do zero, isso é importante. Tá bom, pessoal? Vamos todo mundo optar por banco de dados do desktop em branco. Então, nós vamos optar por essa possibilidade aqui. Eu vou pedir uma gentileza que não cliquem antecipadamente aí, vamos fazer passo a passo. Tá ok, galera? Tem uma galera que já se empolga, já abre a tabela, já vai, né? Vamos lá. Não, eu já falo isso porque sempre, né, ocorre isso, é normal, não é exceção vocês. Presta atenção, banco de dados em branco, único clique. O nome do nosso database, o que é o nome do database? É o nome do nosso banco de dados, perfeito, pessoal? Vocês irão teclar, por gentileza, a palavra cadastro. Todo mundo, vamos lá. Então, sobrescrevam, por favor, database 1 que está aí, para cadastro. No meu caso, eu vou pôr uma outra nomenclatura para não sobrescrever o projeto da tarde, tá? Bom, antes de nós darmos continuidade, nós nomeamos aqui o nosso banco, que será cadastro. Eu vou pedir que vocês explorem a simbologia da pasta e determinem o local no qual este database, esse banco de dados será gerado. Pode gerar no pendrive de vocês, perfeito, galera? Ou quem quiser gerar na área de trabalho no final da aula de hoje, mover para o pendrive, fique à vontade, perfeito? Então vamos lá, eu aguardo um pouquinho vocês, só que assim, prestem atenção, para que não ocorra problema de compatibilidade entre arquivos, vocês farão o seguinte agora. Optem, por gentileza, antes de criar o banco, em tipo, olha. Por exemplo, no meu caso estou usando o Office 16, então no caso de vocês, vocês podem fazer o quê? Para não haver problemas de compatibilidade, vamos usar esse cara aqui, ó, formato 2002 e 2003. Escolha, por favor. Então ele vai gerar uma extensão MDB, Microsoft Database. Perfeito, gente? Então vamos juntos. Acharam aí ou não? Feito isso, aí sim, galerinha, vocês vão fazer o quê? Vocês podem clicar em OK. Ele retornou para a nossa tela principal. E agora retornou como? Ele retornou com o caminho, o diretório no qual será gerado o database, o nome do nosso database juntamente com a extensão, MDB, certo, galera? E agora sim, estamos aptos a clicar em criar. Vamos lá. Dúvidas até aqui, gente? Não, né? Bem tranquilão, não é isso? Bom, ao clicar em criar, automaticamente o Access nos mostra aqui o primeiro procedimento a ser criado, que é a tabela. É o nosso esqueleto do projeto. Sem a tabela não tem projeto. Perfeito, gente? Então nós vamos fazer algo bem simples, um cadastrinho bem simples mesmo, com alguns campos aqui citados, só para que vocês tenham uma noção do que vem a ser. A atividade que eu irei aplicar a vocês é uma atividade que envolve mais tabelas, relação entre tabelas, e aí vocês terão que ter uma bagagem para realizá-la, perfeito? Mas vamos começar aí de maneira básica primeiro. Ao se deparar aqui com o primeiro procedimento, tabela, eu vou pedir uma gentileza. Todo mundo, por favor, cliquem no ícone modo de exibição e escolham modo design. Modo de exibição, modo design. O apelido da tabela, ou o nome da tabela, será TB_cadastro. Então, por gentileza, nomeiem TB_cadastro. Alguns procedimentos, entendam. Nome de tabela
ou o nome de qualquer procedimento do Access não poderá ter, na realidade, palavras compostas com espaço, perfeito? Bem como os campos da tabela. Se vocês utilizarem palavras compostas com espaço, utilizem underline, e também não podem acentuar nenhum tipo de campo. Dado normal, campo não. Perfeito, gente? Nós vamos utilizar a linguagem SQL, que é totalmente em inglês, então não dá suporte à acentuação. Perfeito, gente? Entenderam? Campo, dado normal. Vocês podem acentuar, teclar espaço, sossegado. Bom, feito isso, apelidamos a nossa tabela e agora sim clicaremos em OK. Bom, vocês perceberam que automaticamente ao criar OK, algo nos chamou a atenção. Por exemplo, eu tenho aqui na realidade uma chave, que a nomenclatura dela chama-se PK, que nada mais é que Primary Key, ou chave primária. Então, chave primária de um campo, na realidade, é o campo identificador da tabela. Por exemplo, esse campo identificador da tabela não poderão ocorrer, por exemplo, duplicidade de dados em uma chave primária. Tudo bem? Citem alguns campos, na opinião de vocês, que não há duplicidade de dados. CPF, RG. Certo, galera? O que mais? CEP eu posso? Pode. Não. Tem mais pessoas que moram. Isso. Tem isso aí, ó. Entendeu? Eu até posso, só que assim, depende do problema, do procedimento. Por exemplo, chave primária no nome, eu posso? Não é, na realidade, habitual aplicar chave primária em nome. Mas, porventura, se eu quiser colocar uma chave primária no nome, eu posso? Pode. Depende. Por exemplo, se eu criar aqui uma base de dados do ADS-MA1, eu não tenho problema de duplicidade de nomes. Porém, se eu criar um banco de dados para FATEC de São Caetano, eu posso colocar chave primária no nome? Claro que não. Pode ocorrer alguma duplicidade de nomes. Entenderam a dimensão? Então, por prática, nós não aplicamos chave primária em dados que podem ser, na realidade, aí, duplicados. Perfeito, gente? Então é o seguinte, a chave primária, o Access nos ofereceu um campo chamado código. Por sinal, esse código está acentuado com agudo ali, não está? É claro que ele fornece esse tipo de situação para usuários convencionais do Access. Só que nós vamos trabalhar algo mais avançado. Então, por prática, nós não iremos acentuar nenhum tipo de campo. Vocês perceberão isso, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte. Se é um cadastro aqui de clientes, que seja algo parecido, nós vamos trabalhar com esses campos aqui, citados aqui na lousa. Perfeito? Eu farei um a um com vocês. Vocês entenderão cada prática aqui. Correto, gente? Então, o primeiro campo, eu vou pedir uma gentileza que sobrescrevam o campo código para o campo CPF. Aí vocês vão perguntar, letra maiúscula ou minúscula? Caixa alta ou caixa baixa? Difere em algo? Não. Vocês podem optar por caixa alta ou caixa baixa sem nenhum tipo de problema. Perfeito, gente? Então vamos lá. Sobrescrevam, por favor, aí CPF. Na coluna, no drop-down, no tipo de dados, eu tenho alguns elementos a serem trabalhados aqui. O CPF, na opinião de vocês, ele será o quê? Número? Numeração automática. Poderia ser aplicado. Não, numeração automática está descartado. Pessoal, posso explicar para vocês? Isso, muito bom. Isso que eu ia citar. Como eu trabalharei com máscara, a máscara ficará, na realidade, inserida na tabela. Então, por prática, nós iremos colocar texto. Tá? Então, será um alfanumérico. Por quê? O CPF contém pontos e hífen. Não é isso, gente? Se eu trabalhar sem máscara, eu opto por número. Se eu trabalhar com máscara, eu tenho que optar por texto. Ficou claro isso a todos? Máscara, por exemplo, vocês obviamente concordam que o CPF contém pontos e hífen, não é isso? O usuário não precisará teclar nem os pontos nem o hífen, ficará pré-definido já no input do dado. Perfeito, pessoal? Ficou claro isso a todos? Então vamos lá. Optem, por favor, em texto curto, CPF.
texto curto. Um detalhe, gente. Um detalhe. Entendam, por favor, que eu também tenho aqui na parte inferior da tela o tamanho do campo, o formato, a máscara, estão vendo? O tamanho do campo, o default do Access, está a 255, não é isso, pessoal? 255 para o CPF é um exagero, concorda comigo? Então nós temos que ser coesos na hora de estar montando uma tabela, perfeito, pessoal? Então, fazendo uma conta rápida, o CPF, ele tem exatamente 14, tá? Então, estamos contando com pontos e hífen, contém 14 espaços aí, perfeito? Então, sobrescrevam 255 para 14. Se não me falha a memória, é isso mesmo, 14? Amanhã, vamos lá. Então, vamos lá. Tamanho do campo, 14. Contém máscara, não contém, meu povo? Então, por favor, posicione na linha aqui da máscara e cliquem, por favor, em reticências. Esse cara aqui, ó. Olha, de novo, para quem se perdeu, olha. Eu não tenho aqui máscara de entrada? Posicione o cursor em máscara de entrada e cliquem, por favor, em reticência. Vai aparecer assim, primeiro você deve salvar a tabela. Sim. E agora, bem fácil, a janela de diálogo que nos traz aí, não é isso? Pela dedução, o que nós temos que trabalhar? Só que não façam, pessoal. Cheguem até a tela, a terceira tela. Permaneçam aí, por favor. Sim. Então, vocês vão escolher quem? CPF, não é isso, gente? Isso. Avancem 2 vezes e permaneçam aqui, ó. Como nós optamos por texto, o CPF, então nós vamos, na realidade, estar inserindo a máscara na tabela. Então, por favor, optem por com símbolos na máscara deste modo. Se nós optássemos por número, nós nem chegaríamos nessa tela. Não é possível aplicar máscara em número, certo, gente? Então, vamos lá. Olha, com símbolos na máscara deste modo. E agora sim, gente, avançar e concluir. Bom, o que nós fizemos até agora foi o quê? Criamos o primeiro campo do nosso projeto, que foi o campo CPF, e o primary key está aplicado no campo CPF, que não há duplicidade de dados. Perfeito, gente? Tranquilo até aí? Então agora nós vamos seguir uma mesma toada aqui, ó. Nós vamos trabalhar todos esses campos passo a passo. Então vamos para o segunda linha do nosso projeto, teclem o campo nome. Texto curto. Tamanho do campo, 255 é um exagero para nome também, não precisa tudo isso. Eu posso colocar 20 para nome? Não é apelido, é nome, não é isso? Então por isso que eu falo que temos que ser, na realidade, coesos na hora de montar uma tabelinha. Nem 20, nem 255, vamos chegar no meio termo. Uma boa prática varia de 70 a 80. Tudo bem, pessoal? É o suficiente para nome. Beleza? Então vamos colocar 80. Tamanho do campo, 80. O longo, na realidade, ele comporta maior quantidade de caracteres, né? Tudo bem? É 255. Tudo bem, gente? Olha, então presta atenção. Nome, texto curto. Tem máscara o nome? Não. Então vamos para a terceira linha, que é o campo data de nascimento. Vamos lá? Olha, um adendo. Data de nascimento, gente. Lembra-se da prática que não pode teclar campos com espaço. Então nós vamos teclar data underline nascimento. Perfeito, gente? Data de nascimento, por sua vez, qual o tipo de dados? Data, hora. Nós temos um campo específico. Por que não texto? Você consegue me calcular. Na realidade, assim, o texto pode haver o quê? Falhas do usuário final. Ele pode teclar mês 13 existe? Não. Então, quando eu teclo data, hora, eu estou, na realidade, trabalhando o quê? Meses de 1 a 12, dias de 1 a 31.
Perfeito, gente? Então por isso nós temos que trabalhar com data, hora, nesse tipo de campo. Perfeito, galera? Sim, dá para fazer cálculo tranquilamente. Dá para fazer em texto? Dá, só que tem que usar um date diff, né? Que ele vai pegar trechos da string, tem que converter para data, dá mais trabalho. Mas dá para fazer tudo bem. Olhem lá, então vamos por aqui, ó. Data de nascimento, tipo de dados, data barra hora, um adendo. Nós vamos trabalhar agora com dois procedimentos aqui, ó, com o formato e com a máscara. Não tem máscara, data? Tem. O mais usual é a barra, mas algumas pessoas utilizam o hífen, né? Então vamos fazer o seguinte agora. Em formato... O formato de dados geralmente é hífen. É hífen, é. Em formato... Tudo bem, gente? Em formato, eu vou pedir para que vocês escolham data abreviada. Vamos colocar a barrinha aqui mesmo, sem crise, ó. Professor, então você consegue trabalhar tipo, com o mesmo tipo de dado, por exemplo, ou data, ou hora, ou data e hora? Sim. Se você quer trabalhar só com horas, você consegue. Sim, porque data hora você pode ver aqui, É os ó, no dois formato, ó, observa no formato. No formato você consegue separar um do outro, né? Pessoal, então vamos lá. Então vocês vão escolher aqui, ó, data abreviada. Vamos trabalhar com o habitual, é hífen numa base de dados. Vamos colocar barra, vai. Data abreviada. Tudo bem, gente? Em data abreviada, inclusive, pessoal, se houver tempo hábil, mais para o final do semestre, eu ensino vocês a importar, por exemplo, exportar na realidade a tabela em Access para SQL Server, MySQL, tá? A tabelinha pronta, conseguimos também utilizar em outros bancos, tudo bem? Oracle, aqui não tem aqui o Oracle, né? Mas MySQL, SQL Server, PostgreSQL, dá para fazer em qualquer tipo de base. Perfeito, gente? Aprendi essa aí, fica mais fácil. Bem fácil, inclusive a linguagem SQL. Aprendendo em Access, pode aplicar em qualquer banco de dados que não terá problema, tá? Pelo menos as 4 operações básicas de leitura e escrita é bem tranquilo, tudo bem? Então vamos juntos. Pois não. Mas eu entendi, o Access é só um banco de dados? Ou É um aplicativo. O Access, na realidade, né? Ele faz a mesma coisa que o Excel, mais ou menos? Ou... Ele trabalha, né, com essa parte de banco de dados. Não é um banco de dados empresarial, né? Você vai usar um banco de dados mais para nível, né, residencial, de escritório, algo mais, tá? Um projeto menor, mas ele comporta também uma boa base de dados. Tudo bem? Eu forneci uma base para você de 647 mil registros. Então ele comporta bastante, né? Pessoal, data de nascimento, data hora, formato, data abreviada, máscara de entrada, apliquem também data abreviada. Vamos lá? Vai aparecer toda hora. Primeiro você deve salvar a tabela. Sim, e continue em processo. Tomem cuidado, hein? Não é para colocar hora, hein? É data abreviada. Professor, esse caráter de espaço reservado, se você pode, se quisesse colocar, sei lá, 8. Não, isso é outra coisa. Outro detalhe. Uma vez aplicada a máscara, não mexam, por favor, no procedimento aqui da máscara, tá? Deixem do jeito que está. Tudo bem, gente? Vamos seguindo. Estão entendendo, pessoal? Tá tranquilo? Então, o que será interessante é que vocês terão o quê? Passo a passo o projeto, né? Estão aprendendo a criar a tabela, criar um formulário. Depois nós iremos acoplar a tabela com o formulário e trabalhar com o VBA. Tudo bem? Aí o bicho começa a pegar, né? Então vamos lá. Feito isso, vamos para o terceiro campo, chamado endereço, né? Que é o nosso endereço, não é isso? Nem o cedilha, nem o cedilha aqui pode estar teclando, perfeito, pessoal? Vamos por aqui, ó, endereço, texto, endereço, texto, tamanho do campo, pode colocar aqui, ó, 70. Endereço, texto, 70. Tudo bem? Sim, tem os endereços que são... Menor que o nome. Geralmente o endereço 80 e 80, né? Não tem muito... Pessoal, vamos fazer assim, ó. Vamos deixar igual o nome, 80, vai.
Tudo bem? Tem alguns endereços também que são, né? Vamos deixar aqui 80. Então, endereço, texto 80. Perfeito, gente? Quando vocês tiverem algumas práticas em SQL, por exemplo, nós vamos explorar o que? A base de dados que eu forneci para vocês. Por exemplo, nós vamos fazer um data mine, vamos fazer uma mineração de dados, que eu chego para vocês e eu falo o seguinte: eu quero saber quantas ruas tem na região do ABC. Vocês sabem me dizer isso? Vocês vão fazer o quê? Vocês vão fazer uma mineração de dados e trarão na tela quantas ruas tem em Santo André, em São Bernardo e em São Caetano. Nessa base aí. Só que você tem que ter uma bagagem de SQL primeiro. Certo, galera? Então vamos seguindo aqui, ó. Então, complemento, todo mundo. Tamanho texto, né? Tamanho do campo aqui no complemento, 20. Que aí vem o quê? Número, apartamento, bloco, entenderam? Então, complemento, texto, 20. Próximo campo, bairro, texto curto, tamanho 45, tá bom. Pode colocar. Bairro. Professor, por que a gente chama isso de 255? Porque você vai ocupar muito espaço na base de dados que você precisa. Então, esse 255 ele forma um caractere nulo. Você entendeu? Viu, pessoal? 255 é um espaço desnecessário, vocês vão estar, na realidade, enchendo o banco de dados à toa. Né? Então, esses são caracteres nulos que serão contados aí, certo? Bairro, texto 45. O próximo é cidade, não é isso, gente? Cidade, texto. Não, vamos deixar o mesmo aqui, ó. Em 45 a 50 também. Põe 45, tá? É o suficiente. Cidade 45. Unidade federativa. Quanto? Ah, bom, isso mesmo. Unidade federativa, texto curto, tamanho 2. Por enquanto não tem máscara. Você não vai fazer? Oi? Não vai fazer o... Não, e depois nós vamos, hoje na realidade vocês terem uma base, depois vão fazer um projeto amplo que vai envolver muitos campos, tudo bem? Se quiser pôr aqui o celular, telefone, é livre, eu até faço aqui. Não do F, O assistente lá para você colocar os... Não, que eu tenho na base de dados. Então, qual que será a ideia? Presta atenção o que vocês vão fazer hoje ainda. Vocês vão criar um layout e ao digitar o CEP, terá um autocomplemento no endereço, no bairro, na cidade, na unidade federativa, e o cursor ficará focado apenas para atribuirmos o complemento. Sabe por que essa prática é utilizada, pessoal? Nos sistemas atuais não existe mais o quê? Teclar manualmente o endereço, o bairro, a cidade. Por quê? Além da praticidade. Tem. tem os sistemas ainda que dá, que faz isso. Vocês concordam que se eu tenho aqui um sistema com 20 ou 30 ou 40 pessoas alimentando um banco de dados ao mesmo tempo, é humanamente possível uma pessoa teclar a mesma coisa da outra? Por exemplo, cidade de São Caetano não tem variações? SCS, S.Caetano, SC, S.Caetano do Sul, não tem variações? Isso estou falando na cidade, mas o endereço então nem se fala. Então o CEP não, número é número em qualquer parte do mundo. Então se eu teclar, se eu tenho uma base já pré-definida, eu teclei o CEP, os dados ficarão uniformes na tabela, concorda comigo? Esta é a grande sacada aí de digitar o CEP. Além da praticidade, é isso, para que os dados fiquem uniformes na tabela. Então quando chega uma mala direta, por exemplo, na casa de vocês, o vizinho de vocês não chegará de maneira distinta de vocês, chegará de maneira única. Ficou claro isso a todos, pessoal? Sim ou não? Então a ideia do CEP não está aí por acaso. Nós vamos daqui a pouco importar a tabela de CEP para o nosso projeto, certo, gente? E em cima dessa tabela nós teremos duas tabelas a serem trabalhadas no projeto. A tabela de CEP, que terá o quê? O autocomplemento das informações, e a tabela de cadastro, que nós iremos gravar a informação imputada do formulário para a tabela de cadastro. Perfeito, galera? Então vamos lá. Então CEP. CEP tem máscara? Com a máscara, tamanho do campo? 9. Então vamos lá? E apliquem a máscara então, por favor, para a CEP. Tamanho do campo 9. E apliquem a máscara. Texto curto. Máscara de entrada. Código postal, tá, gente?
com símbolos na máscara deste modo, que a base CEPS que eu forneci para vocês tem também a máscara. Então já vamos fechar, tudo bem? Com símbolos na máscara deste modo, avancem e concluam. O que mais? Bom, o último aqui, certo, galera? Eu vou colocar assim, olha. E-mail, façam assim, ó. Vamos por direto, vai. Eu coloquei com hífen, mas vai sem hífen, olha aqui. E-mail, não pode ter hífen, certo? É underline, certo? Então, ó, vamos colocar direto. Ó, e-mail, texto. Tamanho do campo, o que vocês acham? Tem e-mail que é grande, gente. Vamos manter a mesma prática do nome. Pode colocar 80. Tem e-mail que é bem amplo, é maior que o nome. O indiano mesmo. Indiano é absurdo, né? O e-mail do indiano é algo, né? Você já preparou? Tem todo dia. E-mail, texto, tamanho 80, beleza, gente? Certo, galera? Bom, agora, teclem. Terminamos a nossa estrutura de dados? Sim. Teclem Ctrl B, para atualizar a estrutura. Beleza, gente? Então, ao teclar o Ctrl B, o que aconteceu? Nós atualizamos a nossa estrutura de dados. Então, a primeira parte do nosso projeto já está ok. Já criamos a nossa tabela. Perfeito, gente? A próxima prática que eu começarei agora com vocês, eu tenho 10 minutinhos ainda, dá para começar pelo menos a fazer o layout. Nós iremos desenvolver o quê? O nosso formulário para imputarmos as informações. Perfeito, galera? Então, agora vocês vão fechar a tabela que vocês acabaram de criar, não é para fechar o Axis, e sim a tabela, certo? Que a galera vai lá, se empolga e fecha o Axis. E agora, existem na realidade várias práticas para se confeccionar um formulário, um layout, tá? Eu vou ensinar uma prática hoje, depois eu vou ensinando outras práticas, perfeito, gente? Aí vocês, na realidade, optem para que mais se identificaram aí. Perfeito, galera? Bom, olha como ele é interessante. Olha, então, o nosso database chama-se como? Não, o database. Olha lá, então nós temos um banco de dados chamado cadastro. E internamente a esse banco de dados nós temos uma tabela chamada TB cadastro. Não é isso, gente? Então esse módulo está ok, ó, já realizamos. O próximo procedimento que nós vamos trabalhar agora será quem? Um formulário de cadastro, certo? É o próximo módulo a ser criado. Antes de nós terminarmos, vamos fazer o seguinte agora. Vamos importar a tabela de CEP para o nosso projeto. Perfeito, gente? Então como que eu faço isso? Preste atenção todos. Todo mundo aqui, meu povo. Ferramentas de banco de dados. Desculpa, dados externos. Houve um equívoco da minha parte. Não posso errar um milímetro. Vocês não perdoam. Na prova você também não perde. Na prova o chicote estrala. Vamos lá. Principalmente agora na N2, hein? Fortes emoções agora. Muita gente fica no meio do caminho na N2. Opa! Bom, vamos lá. Tem gente já fazendo aniversário pela terceira, quarta vez. Já pediu um gol no Fantástico já, né? Já. Então vamos lá. Cliquem, por favor, no ícone do Access, todo mundo. É bem intuitivo essa parte de importar. Vocês vão perceber isso, olha. Eu não preciso falar mais nada, vocês conseguirão importar, mas eu tenho que fazer meu papel, né? Então vamos fazer passo a passo. Olhem lá. Saúde! Aí, abre a janela aí, velho. Estão morrendo aí, meu povo. Vamos lá. Nome do arquivo. Procurem, por favor, a base que eu disponibilizei a vocês. Eu salvei no Raiz aí, né, dentro da pasta. Não caprichei muito não. Eu não coloquei na pasta programação e microinformática, não fiz nada disso. Eu joguei lá e vocês acham aí.
Olha lá, acharam a base de CEP aí ou não? Sim. Podem clicar em abrir. E aqui é o seguinte. Olha lá. Nós temos aqui duas possibilidades. Importar tabelas, consultas, formulários, relatórios, macros e módulos. Ou vincular a fonte de dados criando uma tabela vinculada. Nós vamos optar pela primeira possibilidade. Certo, gente? E agora sim, demorará um pouquinho, porque a base, como eu falei, é uma base grande, né? Ampla aí. Então, vocês vão acompanhar a progressão da seguinte maneira. Olha lá, todo mundo. Ao clicar em OK, na parte inferior à direita da tela, terá aqui uma barra de progressão. Então aqui dá uma ideia que vai travar a máquina. Não. Não. Está importando, perfeito? Acompanhe na barra de progressão na parte inferior à direita. Mas antes disso, vamos fazer assim, olha. OK, né? Vocês perceberam que achamos aqui a tabela de CEP? Sim, pessoal, olha. Marquem a tabela que vocês querem cortar. E aí sim, OK. Se a barrinha está movimentando, sucesso. Só esperar que vai aparecer uma tela de importação. Aqui está pedindo para salvar as etapas de importação. Desnecessário. Tá? Podem clicar aqui, gente, ó, em fechar, e agora vocês vão perceber que a tabela de CEP está incorporada ao nosso projeto aí. Correto, meu povo? Sim, né, galera? Pelo amor de Deus. Olha lá. Então agora nós temos aqui duas tabelas criadas aqui, uma gerada. Umas nós importamos e outras nós criamos. Perfeito, gente?